pensamento fala o seguinte: lá nas cabeceiras este rio sujo é cristalino, puríssimo. Aqui é sujo, porque foi poluído pelas cidades por onde passou. Lá nas cabeceiras este rio sujo é cristalino, puríssimo. Aqui é sujo porque foi poluído pelas cidades por onde passou. Ele criou aqui uma alegoria, né? Criou um exemplo para mostrar o que ocorre com a nossa própria vida, com a nossa própria existência. Porque o espírito ele está numa condição, na visão védica, melhor dizendo, tá? Na visão védica, que ele não pode ser maculado. Olha só, espírito não pensa. Pô, mas Alexandre, como o espírito não pensa? Quem pensa é a mente. Então você só vai pensar no momento que você está com o corpo. E tem um detalhe: esse espírito que nós estamos falando, ele não morre. Mas Alexandre, por que ele não morre? Porque ele não nasceu. Como assim não nasceu? Sempre existiu. Essa é a nossa dificuldade pela nossa mente, porque a nossa mente está acostumada com começo, meio e fim, de entender uma coisa, vamos chamar assim, um ser, uma substância que sempre existiu, porque ela não nasceu. Isso é que é difícil de ancorar. E tem um detalhe: esse espírito não há como macular ele. Então, espírito ruim, espírito de porco, essas expressões não cabem na realidade com o espírito. O espírito, ele é toda perfeição. Ou seja, esse espírito que nós estamos falando da cultura védica, que nós somos, tá? Nós somos, nesse momento, nós somos espírito. Só que nós temos corpo. Esse espírito que nós estamos falando do pensamento, ele é sem corpo. Ele, apesar de não ter uma mente, ele sabe tudo. Da mesma maneira que Deus, porque é da mesma substância que Deus. Por isso que, na visão védica, o espírito não é filho de Deus, é da mesma natureza de Deus. Essa relação de paternidade, maternidade, para espíritos, esse tipo de coisa não faz sentido, não existe. Essa condição é uma condição humana, já com corpo físico. Por isso que é importante você separar as coisas, para você ter uma compreensão e saber como se posicionar. Porque a pessoa começa a acreditar nisso. Ah, não, porque o espírito... Vê bem, podem ser energias, mas não o espírito humano como nós concebemos. É uma outra história. Entendeu? E aqui, infelizmente, no Ocidente, nos entregue um pacote onde está tudo misturado e as coisas não ficam claras. Porque nós temos, por exemplo, nós temos a mente, que é chamada de manas, mas nós temos o intelecto, que é chamado de buddhi, e nós temos o ego pessoal, que é chamado de ahankara. Isso tudo está dentro do nosso pacote psíquico. Tá? Então é importante ter a coisa separada para você entender e aí saber, bom, que momento que está sendo o intelecto, que momento que está sendo simplesmente a mente, que momento que está sendo apenas o ego está se manifestando mais. Porque essas energias psíquicas, elas vão se manifestar dependendo da situação, dependendo do proprietário delas, elas vão se manifestar em maior ou em menor grau. E aí a gente começa a entender e principalmente nos entendermos para nós sabermos que tipo de ajuste eu preciso fazer, que tipo de ajuste eu preciso criar para ter uma harmonia, uma vida harmoniosa. Entendeu? Porque vai definir, por exemplo, minhas escolhas. As minhas escolhas vão passar por aí. Uma pessoa, por exemplo, que ela é fortemente alicerçada no ego, todas as escolhas dela só visam ela. Ela não consegue ver a coletividade, ela não consegue ver o outro. Ela, inclusive, a pessoa com o ego exacerbado, ela não consegue desenvolver empatia pelo outro. Entendeu? E aí você consegue entender certos padrões psíquicos que são classificados pela medicina como pessoas com problemas. Fulano é psicopata, fulano é sociopata, fulano... Entendeu? Você começa a entender. Por quê? Existe uma instância na psique dele que, por algum motivo, não vamos entrar nesse mérito agora, mas por algum motivo, toma conta dos outros, cara. Ele se sobrepõe aos outros. Como se fosse uma qualidade. Vamos pensar agora numa coisa boa.
Você vê uma criança com 5, 6 anos de idade que toca piano. E não toca simplesmente piano. Basta ela escutar, por exemplo, Mozart, que ela toca. Como? Você nunca teve aula de piano. Então ela tem ali, na psique dela, atributos que sobrepõem aos outros. Quando você pede aos 5 anos de idade para ela fazer um cálculo de matemática bem simples, ela tem dificuldade. Você fala, como é que pode, meu irmão? Uma música é uma coisa muito mais difícil de se tocar do que fazer simplesmente um cálculo de uma operação básica de matemática, soma de subtração. É por quê? Porque essa característica dela, musical, se sobrepõe às outras. Tá? E aí, vê bem, eu dei um exemplo bom, né? Que é a música, mas tem um exemplo mau, que é o caso, por exemplo, da psicopatia. Entendeu? Então, a gente tem que observar para a gente poder se situar e até entender os outros, né? Não estou dizendo para passar a mão na cabeça de nenhum psicopata, não. Não merece. Mas a gente tem que ter atenção nisso daí. Para saber o que a gente tá, com o que a gente está lidando. Tanto conosco quanto com os outros. Vamos lá? Vamos cantar o mantra. Yogena chitasya padena vacham malan sharirasya chavadyakenam yopa karutam pravaramuninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahajra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim Harihi Om. Você que chegou até o final do vídeo, meu muito obrigado por assisti-lo. Se você gostou, deixa um joinha que ajuda na promoção do vídeo e ajuda que outras pessoas também possam curtir o conteúdo. Inscreva-se no canal se não for inscrito e deixe nos comentários suas impressões sobre o conteúdo do vídeo. Namastê, Hari Om.